E agora, retomando aqui o nosso tema, nós vamos falar a partir desse momento sobre distribuição e registro. Dá uma olhadinha na tela. Esse que é um assunto novo dentro do nosso Código de Processo Civil. Ele vem disciplinado, volta aqui comigo, lá no artigo 284 até o 290 do NCPC, vejam, são 7 dispositivos, então realmente dá para a gente passar aqui com bastante rapidez por ele, é um assunto bem objetivo e que não traz maiores dificuldades. Veja, a primeira coisa que você vai ter que saber aqui é distinguir distribuição de registro. Antes de eu mostrar o slide, lá no slide eu vou construir os conceitos bonitinho para você. Vamos pensar comigo? O que é distribuição? O que é registro? O registro, pessoal, é o seguinte, a distribuição é o ato por intermédio do qual, você veja, nós temos um processo, levamos um processo lá para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário pega aquele processo e ele vai dizer o seguinte, ó, para julgar esse processo, de acordo com todas as regras processuais, NCPC, legislação, né, de acordo com o CPC, legislações estaduais, normas, provimento de corregedoria, esse processo pode ser julgado por 3 juízes. Isso mesmo, primeira, segunda e terceira vara civil. Quem vai receber esse processo? A quem for distribuído. Ou seja, é uma sistemática de você distribuir o trabalho, de você dar o trabalho de forma igual, de forma imparcial, de forma aleatória, enfim, dos processos que chegam para ser julgados perante determinado órgão judiciário. Vale para a primeira instância, vale também para a distribuição de relatores no órgão colegiado. Perfeito? O registro, pessoal, o registro tem pouca finalidade jurídica, mas tem uma finalidade estatística, uma finalidade de você anotar para você saber qual que é o processo, a classe do processo, qual que é o grupo de processo para você saber se essas demandas são frequentes, não são frequentes. Elas podem, inclusive, orientar depois a edição de uma súmula pelo órgão judiciário, enfim, ele tem mais um caráter ali de memoriar os processos, de constituir um histórico desses processos, certo? Portanto, legal, vejam só aqui esses primeiras noções aqui a respeito da matéria. Show? Vejam bem. Beleza, pessoal. Então, vem comigo, vamos começar agora oficialmente com os conceitos, né? Vamos distinguir o conceito de distribuição e o conceito de registro. Isso é para você que está privilegiando, você que toma nota aí e faz o seu próprio resumo. Legal? Vejam bem, pessoal. O que seria essa distribuição? A distribuição é o seguinte, é um rateio. É uma divisão, né? É um rateio. E aqui esse rateio, ele é alternado, vamos ver se vai caber aqui, alternado, ele é aleatório. Por que ele é aleatório? Para que a gente não fira imparcialidade. Por que seria isso? Veja, se você dissesse assim, não, os próximos 10 processos nós vamos mandar para o João. O que você está dizendo? Está dizendo o seguinte, ó, ajuiza logo porque vai para o João. Porque se cair no José, você sabe que você vai perder. Cada juiz tem um pensamento. Então ele é aleatório. Quando a parte distribui, ele não faz ideia para quem vai cair o processo. Será aleatório. É uma forma de você resguardar a imparcialidade. Lembrando, pessoal, a imparcialidade é um dos princípios, né? É um dos princípios mais importantes aqui do direito processual civil, para que nós não tenhamos ali a desvirtuamento de todo o nosso sistema judiciário. Legal? Portanto, esse rateio será alternado, ele será aleatório e ele será também igual, a fim de você distribuir os processos de forma igual entre os mesmos juízes competentes. Legal? Show de bola. Perfeito. Na sequência, pessoal, nós temos o seguinte, nós temos o registro. E o registro, eu coloquei aqui para vocês, que ele possui várias finalidades. Ele possui uma finalidade histórica, para registrar os processos que ingressam no tribunal. Ele possui uma finalidade estatística, né? Estatística. Ele vai aferir, por exemplo, quando o processo, né? Quantos processos tem entrado por mês, por semana, por dia. Ele possui também uma finalidade administrativa.
para a organização. Veja, é tão importante isso, porque na medida em que nós tivermos vários processos sendo registrados perante o tribunal, indica a necessidade de você criar mais varas. Ah, está entrando muita demanda de família, pouca demanda civil. Cria mais uma vara. Ah, vamos criar mais uma vara? Sim, então vamos criar umas varas de família, não uma vara civil regular. Perfeito? Ou uma vara criminal. Tá bom? Legal. Administrativo possui também caráter fiscal. Né? Por quê? Porque ao registrar, você vai indicar no processo, ao registrar o processo, você vai olhar lá na petição inicial e vai ver o valor da causa, 50 mil. Esse 50 mil, ele é importante que ele será informado no registro para que posteriormente possamos cobrar os impostos decorrentes desse processo. As taxas, as despesas processuais, por assim dizer, elas devem constar desse registro. Portanto, a distinção entre distribuição e registro está aqui, tá bem? Pessoal, registro é isso. Não tenho mais o que eu falar com vocês, falar para vocês, tá? Registro é isso. Eu acho que para fins de prova tá bom. Em relação à distribuição, deixa eu pôr os pingos nos is aqui, mas em relação à distribuição, nós temos que analisar alguns aspectos. Vejam, e eu coloquei aqui bem rapidamente, essa distribuição, ela pode ser eletrônica, né? É melhor que seja eletrônica, a tendência é que seja eletrônica, com a informatização do processo. Ela deve ser de forma alternada, já falamos, de forma aleatória. Legal. Deve ser também, pessoal, igual, ou seja, igual entre os juízes com igual competência, né? Realmente, se nós tivermos 3 juízes criminais, 3 varas criminais, os processos criminais serão distribuídos entre esses juízes que possuem a mesma competência de forma igual. Não significa dizer que se você deu 10 processos criminais para serem julgados por um juiz da vara criminal, você também vai ter que dar 10 processos para o juiz da vara civil. Isso não vale. Por quê? Talvez tenha mais na vara civil, são processos mais simples, talvez tenha menos. Aí vai depender da demanda e aí o registro entra para ajudar essas informações. E além disso, nós temos uma outra regrinha aqui, acredito que você deve ficar atento, só para saber mesmo, você não vai errar isso, que é a publicidade da lista de distribuição. Todo final de expediente, né, ou de acordo com o que discriminar lá as leis de organização judiciária, a publicidade das listas de registro. Tá bem? Vem cá, pessoal. Dessa parte relativa à distribuição, eu chamo a atenção para o 286, para o 287, que são os dispositivos mais importantes. O primeiro deles é a distribuição por dependência. E aqui você já deve estar perguntando, professor, o que é essa dependência? Pense comigo, o que significa dependência? Dependência significa dizer que uma coisa depende da outra. Uma ação depende da outra. Distribuição por dependência ocorre, portanto, quando nós tivermos processos que possuem alguma vinculação. E o artigo 286, ele vai estabelecer 3 hipóteses, não, é isso mesmo, 3 hipóteses, em que há essa dependência, em que há essa vinculação entre os processos. E você vai ver, é bastante lógico isso, tá bem? Então vejam só, eu vou tomar nota aqui dessas hipóteses que nós temos previstas no 286. Nós teremos a distribuição por dependência, a primeira hipótese lá do artigo 286, quando for verificada a conexão ou a continência. Quando os processos estiverem lá comuns, o objeto ou a causa de pedir, houver alguma identidade material na causa, ou quando, embora os pedidos sejam diferentes, envolvem mesmas partes e um pedido é mais abrangente que o outro, a hipótese de continência. Aqui você não precisa se preocupar muito com o conceito. Mas se nós tivermos um processo distribuído e o outro for conexo, esse processo conexo, ele não entra na regra aleatória lá, naquela regra que cai para qualquer um. Em razão dessa prevenção inicial do primeiro processo que foi distribuído, o segundo vai seguir. Ah, caiu na segunda vara, então o processo conexo vai para a segunda vara. Você pergunta assim, mas professor, nós não estaríamos violando as regras de distribuição e imparcialidade? Não. Na verdade é o seguinte, como o processo é semelhante, é interessante do ponto de vista judiciário, inclusive para as partes, que nós tenhamos segurança jurídica. Nós teremos uma decisão única para a mesma questão. Porque se um processo cai na primeira vara e outro cai na segunda vara, nós podemos ter decisões distintas e isso não é legal. Isso gera insegurança. Isso gera inclusive uma dificuldade depois para o Poder Judiciário dizer qual que vale. As duas teoricamente seriam válidas. E agora faz o quê? Um concede o direito, outro tira o direito. E agora? Razão disso, nós temos aqui a regra de
dependência na distribuição. Legal? Vejamos, pessoal. Olhem só. Na sequência, 2. Também haverá distribuição por dependência quando nós tivermos o seguinte, pessoal. Extinção anterior sem julgamento do mérito. Você ainda vai estudar isso, mas nós temos hipóteses que estão previstas lá no 485, eu não me engano, 485 ou 480, acho que é o 4, dispositivo tão fácil, pessoal. Mas eu confesso que eu esqueci aqui, 48, resolverá o mérito, 487. Lá no 487, nós temos a hipótese em que o juiz decidirá o processo sem resolução do mérito. Vou ler a primeira hipótese aqui. Quando, por exemplo, 485, quando, por exemplo, o juiz indeferir a petição inicial, ou quando houver abandono da causa, a parte deixar o processo lá sem andamento por mais de 10 dias. Nesses casos, não há julgamento do mérito. Por não haver o julgamento do mérito, a parte pode entrar de novo, não pode? Pode. Por quê? Porque só forma coisa julgada formal. Não forma coisa julgada material. Não é analisada a relação jurídica de direito material discutida entre as partes. Apenas aquele processo. Houve uma irregularidade processual, esse processo, uma questão processual, esse processo não foi julgado o mérito, a parte pode dizer assim, não, agora eu vou entrar de novo e agora eu vou ser diligente, não vou gerar o abandono do processo. Pode entrar? Pode. Daí, nesse caso, esse processo será novamente distribuído? Não. Como ele já foi iniciado perante um juiz, como já tem uma regra, e lá ele já começou, nós distribuiremos por dependência para o mesmo juiz. O primeiro processo caiu lá na segunda fase? O processo caiu lá na segunda vara, vara civil? Esse primeiro processo caiu lá? Então tá, o segundo vai lá também. Certo? Professor, não está violando a regra? Veja, se fosse o contrário, pensa comigo, se fosse o contrário, a parte distribuiu, caiu na primeira vara, diz assim, vou deixar esse processo parado aqui, aí o juiz vai extinguir por abandono, eu entro de novo. Por que eu vou fazer isso? Porque esse juiz da primeira vara, eu sei que ele já tem vários processos julgados contrários à minha pretensão. Eu queria que caísse lá na terceira vara, porque lá na terceira vara eu sei que o juiz vai me dar. Bom, veja, nós estaríamos violando as regras de imparcialidade, isso não pode. Dependência, perfeito? Terceira hipótese, pessoal, né? Terceira hipótese de distribuição por dependência. E aqui é o seguinte, é uma hipótese diferente, quando houver o denominado quadro litigioso semelhante. Eu vou colocar assim, daí eu leio o dispositivo para vocês. Quadro litigioso semelhante. Quadro litigioso semelhante. Professor, o que seria isso? Vejam, dá uma olhadinha aqui comigo no artigo 287 do NCPC. O que diz o 287? Ele vai dizer o seguinte, o 286, ele vai dizer assim, vejam só, quando houver ajuizamento de ações nos termos do 55, parágrafo 3º ao juiz prevento. Ou seja, a ideia é a seguinte, que quando nós tivermos decisões que sejam conflitantes, mas que guardem ali um quadro litigioso, uma mesma relação jurídica sendo discutida, ainda que não haja entre esses processos conexão ou continência, esses processos serão julgados pelo mesmo juiz. É uma forma de você privilegiar a segurança jurídica, portanto, é a terceira hipótese que temos aqui. Legal? Show de bola, pessoal. Vejamos ainda dentro da parte de distribuição a questão da procuração. E essa questão da procuração eu cito para vocês o seguinte, toda vez que você ingressa com um processo, a não ser nas hipóteses em que se dispensa a atuação de um advogado, você tem que apresentar junto com a petição inicial a procuração. Se você não apresentar essa procuração, o processo tem uma irregularidade, o juiz intimará você para emendar a inicial, e se você não emendar a inicial no prazo fixado pelo juiz, nós temos a extinção do processo sem resolução de mérito, o indeferimento da petição inicial, certo? Portanto, tem que juntar a procuração. O que o artigo 287 nos diz? Ele diz o seguinte, que nós temos algumas situações excepcionais em que você pode peticionar ao Poder Judiciário sem ter a procuração ainda. Pensa comigo, quando que isso poderia ocorrer? Isso poderia ocorrer quando nós tivéssemos, por exemplo, uma situação de urgência. O advogado não tem tempo para conseguir colher a procuração, reconhecer firma, conversar com o cliente. Então o cliente liga para ele, tem urgência, vai pedir uma liminar, vai pedir uma tutela provisória, ele entra sem a procuração. Posteriormente ele vem junto à procuração, tá? Para a tua prova, você tem que saber em que hipóteses,
você pode ajuizar, você vai ajuizar a ação. Você vai ajuizar a ação sem a procuração. Você tem que saber em que hipótese você vai ajuizar a ação sem a procuração. A primeira hipótese é o seguinte: quando houver urgência. É aquilo que eu falei para vocês. Temos urgência. Urgência para evitar, por exemplo, aqui, pessoal, a preclusão, para evitar a prescrição, para evitar a decadência, ou para praticar aqui, vamos colocar de forma geral, ato urgente. Nesses casos, dispensa-se, né? Nesses casos, dispensa-se a juntada da procuração, tá bom? Dispensa-se a juntada da procuração. E daí, qual que é o prazo para que a parte junte a procuração? 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias, tá bem? A princípio, o juiz vai deferir 15 dias, podendo prorrogar por mais 15 dias o prazo. Essa seria a primeira hipótese que você poderia postular em juízo, apresentar uma peça em juízo sem a procuração nos autos. Beleza, pessoal? Vem cá comigo. Além disso, não é necessário juntar a procuração quando nós tivermos o seguinte, pessoal. Quando a parte estiver representada pela Defensoria Pública, quando ela estiver representada, por exemplo, pelo membro do Ministério Público ou pela Advocacia Pública. Um procurador, né? Vejam, essas são as duas hipóteses. Um defensor público, um membro do Ministério Público ou um advogado público, ele não precisa apresentar procuração, uma procuração do Estado, por exemplo, por um procurador do Estado poder peticionar nos autos. Uma procuração do tutelado lá hipossuficiente para que o defensor público atue nos autos, ou uma procuração do Ministério Público dizendo que ele está atuando em nome como fiscal da ordem jurídica. São pessoas que o caráter de representação já vem estabelecido na Constituição. A própria Constituição diz o seguinte, que o defensor público atua na defesa dos direitos das pessoas hipossuficientes. A procuração está na Constituição. A própria Constituição está dizendo o seguinte, que você, defensor, pode atuar em juízo na defesa da pessoa hipossuficiente. Por que você vai exigir a procuração? Não faz sentido. A própria Constituição diz que o Ministério Público vai atuar quando houver interesse público ou para a defesa do ordenamento jurídico. Não precisa, depois, o Ministério Público apresentar uma procuração. O mesmo vale para a advocacia pública. Legal, pessoal? Portanto, olhem de novo para as exceções. Fiquem muito atentos, né? Fiquem muito atentos aqui em relação a esse prazo de 15 dias nos atos urgentes, para evitar preclusão, prescrição, decadência ou demais atos urgentes. E por fim, pessoal, cuidado, tá? Vejam só, cancelamento da distribuição. Aqui em relação ao cancelamento da distribuição, como que funciona? Vem cá comigo. O advogado apresenta a petição inicial. A petição inicial, ela será distribuída e depois será registrada. Tem o registro e a distribuição. Acho que o registro vem antes. Não importa muito para fins de prova. Registrou, distribuiu. Chegou lá, caiu na primeira vara civil. Chegou na primeira vara civil, tem um despacho dizendo o seguinte, que a parte autora deverá pagar os valores das custas no prazo de 15 dias. O que a parte tem que fazer? Nesse prazo, a partir do momento que nós temos a distribuição, que nós sabemos exatamente qual é a vara, a parte vai fazer o depósito das custas. Se ela não fizer o depósito das custas nesse prazo, nós temos o cancelamento da distribuição, ou seja, prazo de 15 dias após a distribuição. Prazo de 15 dias após a distribuição. Isso está lá no 290 do NCPC. Perfeito, pessoal? Então, vem cá comigo na tela. Seriam essas as nossas considerações em relação à distribuição e registro. Bem fácil, bem tranquilo, mas é importante que nós façamos uma referência aqui em aula. Legal, pessoal? Perfeito. Mais um tópico encerrado.